Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Obrigado, André. João 15. Verso 16. João 15, 16. Quem encontrou, diga amém. É fácil, né? Quem não encontrou, acompanha aí na tela. Vocês não me escolheram. Vocês não me escolheram. Mas eu os escolhi. E designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça. Você está prestando atenção? Jesus, ele disse: eu escolhi vocês para que vocês deem um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, te pedimos que fale conosco nessa noite, que a tua palavra, Senhor, gere frutos em nossas vidas, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, proibimos a ave de rapina de roubar a semente. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, cada coração como uma terra fértil, que produz frutos 30, 60, 100 por um, para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. O escolhido, the chosen, que significa os escolhidos, ou the chosen one, o escolhido. É isso que significa esse nome. E os produtores do The Chosen, vocês conhecem The Chosen? Todo mundo conhece The Chosen aqui? Pelo menos a maioria de vocês conhece The Chosen. Então os escritores, o diretor e o pessoal, eles decidiram fazer um filme sobre Jesus, mas da perspectiva, da ótica dos discípulos. É por isso que o seriado é chamado The Chosen. Fala dos escolhidos, eles, aqueles que Jesus escolheu. E hoje nós queremos falar justamente sobre isso. O escolhido, aqueles que Jesus escolhe. Pastor, e Jesus escolhe pessoas? O Senhor escolhe pessoas? Sim, Ele escolhe pessoas. E nós acabamos de ler o texto de João 15, versículo 16, Jesus dizendo: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado: foi o Senhor quem te escolheu. Ele te escolheu, Ele te chamou. Às vezes nós queremos fazer como Jonas. Você sabe que Jonas era um profeta e o Senhor o escolheu para levar uma palavra para Nínive. E o que que Jonas faz? O que Jonas fez, querido? Ele fugiu. Talvez alguém aqui nessa noite precise ouvir assim, ó: não fuja do chamado, porque o Senhor te escolheu. Você pode dizer para alguém assim, com o dedo de profeta, dizer: ó, não fuja do chamado, o Senhor te escolheu. Tem gente que faz como Elias, entra dentro de uma caverna, se esconde, fica ali escondidinho numa caverna. Aí o Senhor vem com a voz e diz: que fazes aqui, Elias? O que você faz aí? Em outras palavras, ele está dizendo: sai do buraco. Às vezes a gente quer se esconder dentro de um buraco, mas o Senhor diz: eu escolhi vocês, eu escolhi, para que vocês façam o quê? Ele não escolheu para que a gente simplesmente vista uma beca legal. Quer dizer, primeiro, vamos lá, recapitulando, primeiro tome um banho. Normalmente o pessoal quando vem para a igreja toma banho, amém? Todo mundo tomou banho antes de vir para a igreja? Amém? Glória a Deus. Passa o perfume, coloca uma beca legal, vem para a igreja, canta os louvores, ouve a palavra. Não é só para isso. Isso aqui é gostoso, mas não é só para isso. Nós dizemos que nós fomos escolhidos para estarmos em comunhão como igreja, para recebermos a palavra, para sermos confrontados pela palavra, para sermos esticados pela palavra. E Ele, quando Ele nos escolhe, Ele vem e faz uma bagunça santa na nossa vida. Ou melhor, Ele ajeita a bagunça da nossa vida, para que a gente comece a produzir frutos.
Amém? Não é à toa que Jesus, qual era a profissão dele, gente? Carpinteiro. Você já ouviu aquela história de que pau que nasce torto, morre torto? Quem já ouviu isso? Só se não passar pela mão do carpinteiro de Nazaré. Gente, se passar pela mão do carpinteiro de Nazaré, até pau que nasce torto endireita. E ainda mais, é colocado no templo do Senhor e é revestido de ouro. Aí você olha assim para ele e diz assim: como é que pode? É aquele? E o Senhor diz: é aquele, porque eu trabalhei na vida dele. Eu o escolhi, eu o chamei. Aleluia. Tem gente aqui que foi escolhido pelo Senhor, e que se o Senhor não tivesse escolhido, gente, era discípulo de Lampião. Tem homem aqui que era para ser discípulo de Lampião. Ou tem mulheres aqui que eram para ser discípulas de Maria Bonita, andar com a peixeira do lado. Mas aí o Senhor diz: eu vou te chamar, e eu vou trabalhar na tua vida, e eu vou quebrar você, e eu vou fazer de você um vaso novo nas minhas mãos. Amém? Porque Ele nos chama, e é Ele que nos escolhe, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, lá em Gênesis 12, Ele chama um senhor chamado Abraão, 75 anos de idade. Chega para Abraão, chega para Sara e diz assim: ei, tenho boas notícias para você. Você sabe que evangelho significa boas notícias? Então Deus chama Abraão, chama Sara e diz assim: eu tenho boas notícias para vocês, vocês serão pais. E se eles tivessem apenas um filho, já seria uma ótima notícia. Mas o Senhor diz assim: eu chamei vocês para que vocês sejam pai de nações. Vocês estão entendendo? Porque os projetos, os sonhos de Deus são muito além daquilo que a gente pensa. Gente, nós enxergamos pequeno, nós vemos pequeno, mas Deus, Ele vê além. Deus, quando Ele olha o infinito. Deus, Ele vê você e Ele vê as suas gerações. Quando Ele olhou para Abraão, Ele já me viu. Pastor, o senhor é descendente de Abraão? Eu sou descendente de Abraão. Você também é descendente de Abraão? Amém? Ele já nos viu, Ele nos viu ali. E Ele chama Abraão aos 75 anos de idade. E quando Abraão está com 99, o Senhor diz assim: ano que vem, a tua mulher vai estar com um bebê no braço. Ano que vem a tua esposa vai estar segurando um bebê no braço. Quem é que Deus está chamando? Deus está chamando alguém que já perdeu a esperança. Deus está chamando alguém que diz assim: já passou o tempo. Pastor, já passou o tempo. Não é mais tempo de gerar. Minha esposa já não tem mais tempo. Ela não tem condições mais de gerar. Mas nós podemos ouvir a voz do Senhor dizendo assim: Abraão, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Mesmo você achando que já passou o tempo, eu te chamei. Eu te escolhi, como diz aquela canção. Amém? E você pode perceber que Deus é o Deus que chama aqueles que pensam que não tem mais jeito, que o tempo já passou, que a oportunidade, a porta já se fechou. E agora o que se faz? Servimos ao Deus do impossível, servimos ao Deus de milagre, servimos ao Deus que não é limitado pelas nossas circunstâncias, servimos ao Deus que dá esperança para um casal que não tem mais esperança, que era o caso de Abraão, que o caso de Sara. E queridos, o Senhor cumpriu a palavra. Aos 100 anos de idade, Abraão foi pai. Aos 90 anos de idade, Sara foi mãe. Porque aqueles que o Senhor chama, Ele capacita. O Senhor chamou para uma obra, chamou para que eles fossem pai de uma multidão. Eles não tinham condições, mas o Senhor os capacitou. Mesmo as pessoas olhando, dizendo assim para eles: mas como é que vocês vão poder ser pai de multidão? Quantos de nós aqui seríamos incrédulos? Quantos de nós olharíamos para Abraão e para Sara e diria assim: nunca vai se cumprir isso. Nunca vai se cumprir isso. Como é que pode se cumprir isso? Se eles já são tão velhos. E só gerou um filho. Só gerou Isaac.
Mas tem um segredo. O Isaac gerou a Jacó e a Esaú. O Isaac gerou a Jacó e a Esaú. De Jacó vieram as 12 tribos. Aquelas 12 tribos se multiplicaram em 75 almas que foram para o Egito. E depois, queridos, lá no Egito, depois de algumas dezenas de anos, centenas de anos, eles não eram mais 75, já eram pelo menos 600 mil homens. 600 mil. Você pode não crer, mas Deus é o Deus do impossível. E quando Ele chama, Ele capacita. E as promessas dEle se cumprem, mesmo quando parece que não tem jeito. Aleluia. Então Ele chama, Ele escolheu Abraão. Nós vemos também Ele chamando o Moisés. Moisés pensou que com 40 anos de idade, ele pensou, eu resolvo tudo. Tinha um chamado sobre a vida de Moisés, desde criança. Abraão foi com 75 anos de idade. Moisés foi quando nasceu, a Bíblia diz que viram que ele era formoso e esconderam o menino. Eu acho que ele parecia eu quando eu nasci. Minha mãe disse que eu nasci com 4,5 kg, coitada de minha mãe. 4,5 kg aproximadamente eu nasci. Mas quando olharam para Moisés, disseram, que menino bonito, vamos guardar. O menino foi criado pela filha de Faraó. Aos 40 anos de idade ele disse, sou eu vou libertar o povo, Deus vai me usar. Ele é frustrado, tem frustrações, porque ele tentou, ele não conseguiu, ele falhou. Sabe para onde ele foi? Para o deserto. Ele foi para o deserto. E lá no deserto, 40 anos depois, ele está com que idade? Alguém sabe? 80 anos. Aí ele vê uma sarça pegando fogo. E ele disse, por curiosidade Deus o atraiu. E disse assim, deixa eu ver o que está acontecendo, que negócio é esse? E aí ele ouve aquela voz dizendo, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Eu queria ver a cara do Moisés, quando ele ouviu aquela voz do Senhor. E agora o Senhor chama e diz para ele, Moisés, eu te escolhi, eu te chamei, há uma tarefa que foi designada para você. Você vai ser o libertador do meu povo. Meu Deus, tanta gente lá. Mas Deus chama alguém que sentiu-se frustrado no ministério, sentiu-se frustrado, sabe? Quando pensou que poderia executar o chamado e tentou fazer do jeito dele e não conseguiu. Aí 40 anos depois, morreu o sonho. Deus não vai, Deus está zangado comigo. Você sabe que tem gente que pensa que Deus está zangado com ele, que Deus está magoado, porque a gente cria um Deus à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós olhamos assim, poxa, Deus está zangado comigo, Deus está chateado comigo. Eu pisei na bola, eu fiz besteira e Deus está chateado. Quando Deus olha para você, Ele olha com um olhar de pai. Ele diz, você pisou na bola, você fez besteira, mas eu não desisti de você. Porque é isso que o pai faz, amém? Ele não desiste. E quando Moisés pensa que tinha chegado o fim, o Senhor diz, eu chamei você para libertar o meu povo. Você conhece a história? Ele vai dizer, Senhor, eu não consigo, eu não tenho como. Deus o capacita, Deus faz com que ele realize sinais, prodígios. Deus dá essa ordem específica para ele. Ele diz, eu sou gago, não consigo falar direito. E Deus diz, não tem problema. Não tem problema, se você não souber pregar, você vai apacentar, amém? Pastor, o Moisés era pregador? Creio que não, querido. Não era, mas tinha o irmão dele, o Arão. Mas você sabe quem era o pastor? Sabe quem era o pastor? Moisés. Moisés. Quando precisava falar com o faraó, quem falava era Arão. Mas quem detinha a autoridade era Moisés. Quem detinha a autoridade, porque ele tinha um chamado sobre ele. Amém? Ele foi escolhido por Deus. O Senhor o chamou.
Diga para o seu irmão: você está ouvindo a voz do Senhor? Às vezes nós nos amedrontamos, às vezes ficamos frustrados, às vezes pensamos que o tempo passou, como o caso de Abraão. Às vezes pensamos: nós falhamos e agora eu perdi a minha oportunidade. Mas Deus é quem escolhe, Ele quem chama. Ele chamou Abraão, Ele chamou a Moisés, e Ele chamou um menino chamado Davi também, que a Bíblia diz que ele era o menorzinho. Os menorzinhos, digam glória a Deus, os menorzinhos. Amém? Deus chamou Davi, que ele era o menorzinho. E é interessante no caso de Davi, gente, sabe por quê? Porque quando foi escolher Saul, o povo pediu. E Deus diz: eu vou dar, vocês estão pedindo, eu vou fazer o que vocês estão pedindo. Não é a minha vontade, mas vocês querem, eu vou dar. Eu vou dar, eu vou atender segundo o pedido de vocês, segundo o coração de vocês. E aí quando ele remove Saul, ele diz assim: agora eu vou escolher segundo o meu coração. Eu vou escolher um homem segundo o meu coração. E aí quem é que ele chama? Ele não chamou Eliabe. Ele não chamou Simei, os irmãos de Davi. Ele não chamou nenhum deles. Gente, o Davi não tinha moral nenhuma. Nem o pai acreditava em Davi. Como assim, pastor? Quando Samuel chegou lá na casa de Jessé. Aliás, chegou lá na cidade de Jessé, e os filhos todos foram ao encontro de Samuel. Todos foram. Jessé levou todos os filhos. O único que ele não levou foi quem? Davi. Por que Jessé não levou Davi? Alguém sabe? Porque Jessé não levou Davi. Porque ele disse: esse menino, esse está fora. Mas o Senhor já tinha dito para Samuel: Samuel, eu já achei um homem segundo o meu coração. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Amém? O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, e o Senhor olha o quê? Ele olha o coração. Querido, o Senhor está olhando o teu coração. A Bíblia lá em Apocalipse diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Quando Ele olha para você, Ele não olha a aparência, Ele não vê a aparência, Ele vê dentro de você. Isso me assombra, sabe? Porque quando o Senhor olha para mim, Ele não vê aparência, Ele não vê casca, Ele consegue ver o meu interior. Quando Ele olhou para Davi, Ele viu no coração de Davi alguém que Ele escolheu. Não tinha aparência, não era tão poderoso como os demais, mas era um homem segundo o coração. Então o Senhor escolhe, pastor, o Senhor escolhe pessoas com coração quebrantado, contrito. Como nós falamos na quinta-feira, Davi de forma alguma, ele era um homem perfeito, mas Davi tinha algo assim que nos deixa assim, com o coração quebrantados. 73 salmos foram escritos por Davi, de 150 salmos, pelo menos 73 foram escritos por ele. Entre eles o Salmo 23, que todo crente conhece: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é quem faz de deitar em verdes pastos, quem guia-me às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. Ele fez do Senhor o seu pastor. E o Senhor disse: eu escolhi você. Eu te chamei, Davi. E eu vou estabelecer uma aliança contigo. Eu vou levantar uma casa. Eu vou te levantar a tua geração. E Deus disse mais: o trono jamais se apartará da tua casa. Porque da família de Davi, Ele levantou o Cristo. Amém? Mas você entende que Davi, ele foi escolhido por Deus, mas não foi escolhido segundo os padrões do mundo. Ele não foi escolhido segundo os padrões. Talvez nós não escolheríamos Davi, mas o Senhor escolheu. O Senhor chamou. Aleluia. Nós poderíamos
passar por outros, assim como nós encontramos Elias, encontramos Eliseu, nós encontramos o profeta Daniel no Antigo Testamento, e tantos outros homens de Deus, mulheres de Deus que foram chamados, foram escolhidos a dedo, o Senhor os chamou. E no Novo Testamento, além dos 12 que Jesus chamou, tem um que nasceu, ele diz que ele nasceu como um abortivo, ele nasceu fora de tempo. Quem foi esse, gente, que disse que nasceu fora de tempo? Ele disse: eu sou o menor dos apóstolos. Ele disse: eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Era brabo. Ele andava por aí atrás de crente para prender crente. Ele andava por aí dando voto para prender e para matar. O Senhor olhou para lá do céu e disse: é esse que eu quero. Ele é valente. Ele vai saber o quanto ele vai sofrer por amor a mim. E se ele resistir aos aguilhões, vai ficar mais apertado ainda. Mas eu vou chamar ele. Você conhece pessoas assim? Eu não vou ser crente nunca. Não gosto de crente. Tem alguém aqui que dizia que não gostava de crente? Tem alguém aqui? Não gosto de crente. Pega ele, Jesus. Amém? Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, pega ele, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí lá vai Paulo. Estava montado a cavalo, pastor? Não sei, mas na minha cabeça estava. Eu estou pregando aqui, então eu estou imaginando ele montado, indo lá a caminho de Damasco. Vamos prender esses crentes, vamos prender. Meio-dia, um brilho maior do que o sol. O Paulo, caiu. Todo o orgulho, toda a prepotência, toda a arrogância. Ele achava que era alguma coisa, achava que tinha autoridade dos fariseus, do sinédrio. Caiu. Houve uma voz em hebraico dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí o homem brabo diz: quem és tu, Senhor? Já chama de Senhor. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Eu chamei você para que você leve a minha palavra aos gentios e aos reis da terra. Querido, aquele homem nunca imaginava. Ele era um perseguidor, ele era um terror da igreja. Mas o Senhor olhou para ele e disse assim: eu te chamei. Pastor, como é que o Senhor faz essas coisas? Como é que o Senhor faz isso? Eu não sei como é que o Senhor faz, eu não sei como é que é. Mas é segundo o coração dele. Ele chama. Amém? Ele chamou Paulo. Paulo agora tem um encontro com o Senhor. E ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Tanta arrogância, tanta prepotência. Mas ele agora está dizendo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele declara: já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Ele disse: uma coisa faço, esquecendo para as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele está determinado, porque ele foi escolhido. Ele sabe que ele foi escolhido, e ele não vai desprezar isso. Ele não vai desprezar que o Senhor o escolheu, que o Senhor o chamou. Assim como Abraão, assim como Moisés, assim como foi com Davi, assim também foi com o apóstolo Paulo. Eu falei de 4 homens, mas a 5ª pessoa que eu quero falar nessa noite, querido, é de você que está aqui. Que o Senhor está te chamando, o Senhor te escolheu, Ele te chamou e você sabe disso. Eu não preciso te convencer, eu não preciso forçar você a crer nisso, porque é um chamado de Deus na tua vida e você sabe disso. Você precisa apenas parar de se esconder e dizer: Senhor, eu quero me entregar por completo nas tuas mãos. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi
Eu vos designei para que vocês vão e deem frutos. Na oração hoje nós orávamos pelos irmãos que estavam sendo batizados. Nós dizíamos que seja como a árvore frutífera. Que seja como a árvore frutífera. Que seja como a árvore frutífera. Queridos, que todos nós aqui sejamos como árvores frutíferas. Que todos nós venhamos dar frutos em abundância em nome de Jesus. E o Senhor também te chamou, Ele te escolheu. E você precisa entender, compreender esse chamado do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Aleluia, Senhor. Abraão, Moisés, Davi, Paulo. Onde está a quinta pessoa? Onde está aquele que diz: eu entendi, pastor, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Eu quero que você possa conscientemente, se você ainda não tomou a decisão ainda, entregar a sua vida a Jesus. Para que você possa dar frutos, você tem que entender que Ele te escolheu, Ele te chamou para que você dê frutos. Ele chamou Abraão para que Abraão fosse o pai de muitas nações. Ele chamou Moisés para que Moisés fosse libertador. Ele chamou Davi para que Davi fosse o rei segundo o seu coração. Ele chamou Paulo para que Paulo pregasse aos reis e às nações, aos gentios e aos reis da terra. Ele chamou você também. Ele escolheu você. O dedo do Senhor está sobre você nessa noite. Você é essa quinta pessoa. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra. O Senhor diz que não fui eu que te escolhi, mas foi o Senhor que me escolheu. O Senhor me chamou quando eu estava já frustrado, quando já estava decepcionado, quando achavam que eu era improvável, quando meu coração era tão duro. Mesmo assim o Senhor me chamou. E nessa noite eu estou ouvindo Tua voz, e eu me entrego a Ti por completo. Eu me rendo aos Teus pés. Eu quero Te servir todos os dias da minha vida. Eu quero Te servir todos os dias da minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Você fez essa oração de entrega? Você que ainda não tinha feito isso, você fez essa oração, você sabe que o Senhor te chamou. Eu quero desafiar você, levante sua mão bem alto. Se você ainda não tinha feito essa oração de entrega, eu quero ver a sua mão levantada. Se você entendeu que o Senhor te chamou, querido, se você sabe, pode colocar as luzes aqui, por favor. Eu gostaria de ver a sua mão, se você quiser tomar essa decisão nessa noite. Cadê as luzes? Obrigado. Em nome de Jesus. Onde está essa quinta pessoa? Nós falamos de Abraão, nós falamos de Moisés, falamos de Davi, e hoje que nós queremos falar de você. Você é essa pessoa que o Senhor está chamando. Então, levante sua mão, faça um sinal assim: eu, pastor, eu tomei a decisão, eu quero isso. A igreja toda orando, por favor. Não é hora de fazer outra coisa senão de orar. Todas as cadeias são quebradas, grilhões são despedaçados no poder do nome de Jesus. Se você é essa pessoa, levante a sua mão bem alta em nome de Jesus. Nós declaramos que você é livre. Livre. Onde está a primeira pessoa que quer tomar essa decisão nessa noite? Levante sua mão agora em nome de Jesus. Eu não vou insistir, mas eu creio que Deus está falando ao seu coração. Então, se você quer fazer isso, esse é o momento, essa é a hora que você pode tomar a decisão mais importante da sua vida, em nome de Jesus. Está aqui essa pessoa? Se não, eu quero convidar você a sentar mais uma vez. Mais uma vez. Amém. Aleluia. Sente um instante. Nós já estamos encerrando.
Mas eu ainda tenho mais uma coisinha para fazer aqui com vocês, importante. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Quem achou? Lucas 10, verso 1. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Disse-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara ou colheita. Amém, em nome de Jesus. Grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, nós temos o prazer de declarar aqui diante de vocês, diante da igreja, que no dia 27, é isso? 27 de dezembro, nós estaremos consagrando o casal Rodrigo e Alice ao pastoreio, amém? Vem cá vocês. Aleluia. A seara é grande, queridos. Nós estamos multiplicando e vai crescer mais ainda. O Senhor já disse que vai crescer mais, vai crescer mais. Precisamos de pessoas. Já tem uma congregação lá no 13. Eles vão estar ajudando lá, estarão à frente lá do trabalho. O trabalho vai crescer. Amém? Amém. Mas não é só isso. Quantos casais o Senhor tem enviado para esse lugar? Como tem multiplicado aqui o número de pessoas? Quantas pessoas? E Deus levantou um casal com coração para cuidar de gente também. Um segundo. Pastor, tem segundo casal? É? Tem. Aleluia! Tem sim, um segundo casal. Simone e Edson. Podem vir aqui. Glória a Deus, aleluia, amém, tá bom? Não? Cuidado não para Jesus não te pegar, viu? Eu não digo nada, viu? Mas é verdade, tem mais um mesmo.
E o terceiro casal que nós estaremos consagrando dia 27 de dezembro, vai ser uma festa tremenda, são os nossos queridos Rutenberg e Aliana. Já estavam falando pastora Alê. Já tem, né? Pastora Alê. Mas o povo não é brincadeira. Aí, pastor André. Amém? Eita a glória. Estenda as mãos, queridos. Dia 27. Não vai ser hoje ainda não. Hoje só estou apresentando a vocês. A consagração vai ser dia 27 de dezembro. Tá certo? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essas vidas. A tua palavra diz que a seara é grande, e nós te louvamos por eles. Te louvamos por essas vidas, Senhor. Te louvamos. E em nome de Jesus, que cresça na expectativa daquilo que o Senhor fará a eles, e através deles, por meio deles. Nós ouvimos, Senhor, essa noite de um homem que achava que não tinha mais, que o tempo já havia passado. Nós ouvimos de um homem que havia se frustrado, Senhor. Nós ouvimos de um homem que era improvável. Nós ouvimos de um homem que era, Senhor, um perseguidor da igreja. Mas o Senhor os escolheu. E nós te louvamos, porque o Senhor os tem escolhido também para esse tempo, para esta hora. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora sim, podem fechar o corredor, amém? Podem fechar o corredor. Oi? Ah, tá. Os pastores querem dar um recado para os casais, tá certo? Então, rapidinho, então, os pastores estarão, não é isso? Os pastores estarão dando um recado para os casais. Próxima semana vai ter um evento, né? Sábado vai ter um evento de casais, então eles querem dar um recado para os casais. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite maravilhosa, uma noite festiva, uma noite em que celebramos, Senhor, celebramos a ceia do Senhor, celebramos o batismo, celebramos a Tua palavra, celebramos a apresentação, Senhor, desses casais, e te pedimos no poderoso nome de Jesus, que o Senhor abençoe Teu povo, que o Senhor guarde Teu povo, que o Senhor livre de todo o mal, que o Senhor vá à frente, derrubando as portas de bronze, quebrando os ferros de ferro, dando os tesouros que o Senhor tem reservado para cada uma dessas vidas. Nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Casais.